Oi, e aí, boas-vindas a vocês. O Saúde Mais está começando agora, não saia daí. Junho é o mês do orgulho autista, que é o tema do programa dessa semana. E já estão por aqui a Fabiana e a Daniele. Não esquece de deixar tua sugestão lá no Instagram do programa. Anota aí, @SaúdeMaisTVRS. Fabiana Munhol é neurologista infantil com mestrado em psiquiatria e ciências do comportamento, atuando nos transtornos do neurodesenvolvimento. Daniele Trindade é mestre em gestão educacional pela Unicinos, mãe atípica e assessora em assuntos relacionados à educação inclusiva nas escolas. A Organização Mundial da Saúde estima que existam cerca de 70 milhões de pessoas no mundo com autismo. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças nos Estados Unidos indica que 1 a cada 31 crianças é diagnosticada com o TEA. No Brasil, o número de autistas, segundo o censo de 2022, é de 2.400.000, sendo um autista para cada 38 pessoas típicas. Fabiana e Daniela, bem-vindas de volta aqui ao Saúde Mais. Eu gostaria de antes entender assim, qual é a importância do mês do orgulho autista, né? E como ele difere do Abril Azul, que também fala, né, voltado à conscientização do autismo. Como é que vocês entendem esse momento? Para o debate, né? Enfim. Eu acho que quando a gente fala sobre o orgulho autista, é o momento em que a gente está falando sobre todos aqueles que foram negligenciados por muito tempo. Dessa forma, eu acredito muito que esse número crescente de diagnósticos, eles não podem ser equiparados a uma epidemia, porque isso mostra uma série de crianças que estão sendo vistas ao longo do tempo. Acho que nós aprendemos a olhar mais esses indivíduos, ter uma escuta mais afetiva, perceber as sutilezas. E é isso que a gente está abordando quando se fala sobre o orgulho autista. E Daniele, como mãe autista também, né? Mãe atípica, desculpa, como é que tu te relaciona então com esse mês? Acho que, como a Fábio comentou, acho que é um mês assim para retomar essa questão assim de tantas crianças e até adultos que cada vez mais têm tido acesso ao seu diagnóstico, né? E buscar compreender esse contexto, né? Tanta gente que ficou por tanto tempo e a gente ouve, né, Paty, essa coisa da epidemia, né? Na minha época não existia. Mas não, né? Na verdade, é a questão mesmo do aumento ao acesso, do quanto as pessoas estão se conhecendo, né? E entendendo mais sobre si mesmas. Uhum. E a sociedade está compreendendo esse mês autista? Estamos fazendo ações diferentes, assim, que complementem o mês de abril? Como? Por quê? O que nós temos visto, né? Entidades, né, que estão mais envolvidas com isso, por óbvio, já estão mais engajadas. Mas a gente também tem visto para além desses movimentos. A gente tem visto as famílias se transformando mais, a gente tem visto a sociedade também pensando um pouco diferente, compreendendo que não é esse indivíduo com autismo que precisa se adequar à sociedade, mas que sim, como um todo, nós precisamos entender as neurodiversidades. Uhum. E Daniela, em casa, assim, como é que vocês complementam as informações que tu consegue como profissional, como mãe, assim, nesse mês, assim, alguma reflexão específica acaba acontecendo? Os meus, eu tenho um adolescente, né? Então, pelo óbvio, ele tem um entendimento um pouco maior, assim, da própria condição,
né? Então a gente acaba conversando assim muito sobre isso. Vez ou outra vem alguma questão na TV, coisa assim que ele vê, então vem, comenta com a gente, né? Os gêmeos ainda um pouco menos, né? Mas acho que isso é uma coisa que aos poucos vai sendo construída, né? Muito assim pela nossa inserção enquanto família, né? Junto à comunidade, um pouco também da minha questão de trabalho, e assim a gente vai complementando essas ações. Eu falei brevemente, né, de alguns dados no Brasil, né, sobre o número de autismo. Como é que vocês veem esses números? Como é que esses números são debatidos também nas suas vidas profissionais? Patrícia, eu vejo esses números como oportunidades. Se a gente pensar o quanto a gente evoluiu sobre o conhecimento, né, acerca das neurodivergências e principalmente sobre o autismo, desde que Leo Kanner descreveu o primeiro grupo, lá em 1943. De lá para cá, quanto as neurociências avançaram? Quanto a gente aprende sobre neurodesenvolvimento, sobre plasticidade. Então, eu penso que esses números, eles são oportunidades para cada um desses indivíduos que recebeu o seu diagnóstico, que recebeu compreensão sobre sua funcionalidade. Então, sim, nós temos um número crescente, mas está muito relacionado com isso. Nós estamos percebendo mais aquilo que era negligenciado. E não estar sozinho é importante, né, Daniela? A gente vê assim, né, essa preocupação de mãe aí tem ali uma sociedade preocupada em levar e fazer também as pessoas com autismo serem parte, né, não estarem à parte como muito tempo já foram, né? Eu, assim, Paty, que atuo mais na questão da educação, né? Esses números acabam sendo também possibilidades de a gente revisitar, né, a forma como a gente organiza a educação a nível nacional, regional e municipal, né? Porque nós temos aí uma legislação grandiosa, mas coisas que a gente ainda está construindo a passos muito pequenos, né? Então, esses números também, de certa forma, nos ajudam para repensar assim, toda essa questão assim, da escola, né, que é um local onde se passa muito tempo da vida. Então, acredito assim na possibilidade de ajuda nesse auxílio, assim, de pensar possibilidades na questão da educação inclusiva. Como é que a gente pode garantir que as pessoas autistas tenham voz, né, sobre decisões, tanto de, sei lá, políticas públicas, diagnóstico, participação em todos os setores da sociedade? Como é que vocês enxergam isso? Eu ainda vejo algo muito complexo, porque a gente precisa pensar nas questões do neurodesenvolvimento como um contínuo. A gente não pode propiciar tudo isso, né, que a gente está falando dos diagnósticos precoces, de acesso às intervenções, de reorganizar o ambiente escolar, porque ele é um ambiente de oportunidade, não apenas acadêmica, mas também social e de vivências. Mas lembrar que essas crianças crescem e que nós precisamos estar preparados para dar conta dos adolescentes, dos adultos e daquelas pessoas que ao longo da sua vida sempre tiveram alguma assimetria neurodesenvolvimental e que estão se descobrindo autistas já lá no final da sua vida. Então, o quanto isso mexe com a estrutura das famílias e da sociedade. Então, para que a gente tenha uma legislação que seja cumprida, porque nós temos muitas leis que protegem, né? Desde que a gente possa citar várias questões dentro da própria educação, mas a Lei Berenice Piana, né? A lei também que nos protege os direitos das pessoas com neurodiversidades e inclusão, mas que a gente precise fazer que isso seja cumprido conhecendo o cerne da família. Porque de nada adianta a gente ter uma lei primorosa, cuidadosa, pensada em diversos âmbitos e a gente não conseguir cumprir porque não se conhece a realidade social também de cada família. Acho que isso é muito importante.
Quer complementar, Dani? Era isso? Eu acho que é isso, assim, acho que esse movimento é bem nesse sentido, né, Paty, de conscientização geral, assim, né, para que a gente possa avançar nessa questão. Quais são os equívocos que vocês consideram mais comuns que as pessoas cometem ao falar sobre autismo sem envolver os autistas, né? Eu acho que em muitas questões a gente fala o lugar de fala, né? O lugar de fala é um lugar também de complemento, mas não pode esquecer quem está envolvido nisso, então. Eu acho que eu vou começar pensando na questão mais clínica. E, Dani, depois tu me ajuda com a realidade das escolas e da vivência, né, que tu tem com os teus filhos. Clinicamente, a gente observa que muitos indivíduos receberam outros diagnósticos ao longo da vida. Então, esses são os primeiros equívocos que nós nos deparamos. Às vezes, diagnósticos que não contemplam toda essa compreensão do que é esse indivíduo neurodivergente. Aquilo que a gente entendia antes, né? Aquele colega é mais tímido. Fulano tem dificuldades emocionais. Aquela menina com atraso global no desenvolvimento. Quantas eram roupagens diferentes do transtorno do espectro do autismo? Então, à medida que a gente vai crescendo em evidências científicas, em pesquisa, em diagnóstico precoce, a gente vai podendo dar um direcionamento muito mais adequado e não cometendo esses erros, porque isso vai trazendo prejuízos no dia a dia. Né? Porque quando a gente recebe um diagnóstico, ele não é uma sentença, ele é sempre um direcionamento. E quando a gente tem um direcionamento para um lugar errado, fica muito mais difícil a gente retomar essa trajetória. Complementando, Paty, acho que na área da educação, esses equívocos que a Fábio mencionou, a gente observa, sim, na questão do direito que se tem à política de educação inclusiva e a todas as questões que envolvem isso, e que, na verdade, teoricamente, a gente não precisaria de um laudo médico para garantir isso. Então, o que a gente vê na prática dentro das escolas é uma dificuldade de entendimento que a escola precisa atuar na perspectiva da educação inclusiva e que isso pode ser a partir de um olhar do ponto de vista pedagógico, né? Porque a gente se perde muito quando a gente passa a esperar laudos que, ainda que o acesso esteja cada vez maior, ainda há crianças que estão em filas, que não conseguem, e à medida que a gente condiciona isso dentro da escola para modificar o olhar, né, no nosso atendimento, isso acaba prejudicando a permanência daquela criança dentro da escola. Então, esse é um ponto importante assim, de ser percebido, né, de que a gente precisa garantir, né, essa questão da educação inclusiva para além, né, desse olhar assim, de ter ali o papel. Acho que isso é um equívoco. A gente já volta a falar mais sobre isso, porque o Saúde Mais faz um intervalo e logo voltamos a conversar sobre o orgulho autista. Saúde Mais de volta e a gente continua a conversar sobre orgulho autista com a Fabiana Munhol e a Daniele Trindade. Mas antes, vamos conhecer uma história de vida atípica que dá orgulho mesmo. Quem conta essa história é sobre a Fátima de Quant, jornalista radicada na Holanda e mãe atípica do Edinho, de 28 anos, que saiu do autismo mais profundo para o nível de suporte 1. É a repórter Simone Feldes. Pronto, entre aspas. A gente ajustou o fuso horário com a Holanda para uma entrevista exclusiva. Aceitar. Pronto, aceitei. Então, para a gente começar, Fátima. Um menino na fila do pedalinho. Para começar, Fátima de Quant é uma referência mundial, uma voz sobre o autismo. Autora de 2 livros, Caminhos do Espectro, e o mais recente, Sem Abraços. Tudo começou quando a jornalista carioca foi morar na Holanda. Ela se casou e teve 3 filhos.
O caçula, claro, chegou para completar a família. Eu e meu marido, nós ficamos assim no 7º céu, as meninas também. Mas logo no primeiro ano, eu fui vendo que ele era bastante diferente das meninas. Não um pouco, não. Muito diferente, como criança, como bebê. Mas nem todo mundo via. Além de bebezinho, isso foi há 28 anos. Não adianta. Quando a mãe sente alguma coisa, porque tem alguma coisa. E eu levei um tempinho para conseguir convencer os médicos a levarem para um exame mais minucioso, mais específico, porque, como você bem disse, naquela época, final dos anos 90, o autismo não tinha essa repercussão que tem hoje em dia. E o menino foi crescendo e o olhar atento da família se confirmou. Ele não olhava nos olhos, ele não falava, ele só foi falar a primeira palavra quando tinha 6 anos e meio. Praticamente ele levou 4, 5 anos para conseguir conversar. Ele se isolava muito, muito estereotipado, com principalmente o flapping de mãos, ele tinha muito, e os pulos, ele pulava, e aquele I dele, né, que é uma ecolalia vocal que ele teve durante muitos anos. Então, aos 12 anos é que tudo começou, sabe? A espiral começou a subir, a ficar positiva, e a gente conseguiu muito mais conquistas. Junho é o mês do orgulho autista. Além de estudar muito sobre o tema e de fundar um site na Holanda chamado Ultimates, Amigo dos Autistas, que se espalhou pelo mundo e hoje administrar junto com Marcos Mion uma das maiores redes na internet, a comunidade pró-autismo, a Fátima representa muito essa ideia de orgulho. Ela e a família, mas toda a rede de apoio, ajudaram o Edinho a mudar o próprio diagnóstico, do nível severo, suporte 3, para o nível leve, suporte 1. E ele mesmo conta sobre essa história. Van autisme niveau 3 naar niveau 1 is een heel proces. Ik kan het moeilijk vertellen met weinige woorden. Is veel te leren en heel veel hulp van de familie, school en therapeuten. Wel is belangrijk dat je volledig je autisme accepteert. Anders wil je steeds iemand zijn dat je nooit kunt worden. Een neurotypisch persoon. Dat zijn we niet. Omdat wij hebben altijd support nodig. Er bestaat geen niveau 0 autisme. We moeten leren functioneren in een wereld die anders is dan wat wij zien. En dat kan. As pessoas já me veem pronta, sabe, Simone? Pronta, entre aspas, né? No sentido de a mãe que conseguiu aquilo que tantas mães autistas, pais autistas querem conseguir. Mas a gente tem uma trajetória nisso de 28 anos. Então, não é que tudo deu certo. Só que eu não fico perdendo tempo em falar nas minhas redes sobre o que deu errado. A gente sabe que tem muita influência na cidade em que você vive, se tem profissionais especializados, se tem uma escola inclusiva. Enfim, são vários fatores que podem ajudar ou atrasar, às vezes, esse desenvolvimento. Mas nas dicas que não são de uma receita pronta, a participação da família é essencial. Conversei muito com as meninas e eu agradeço, tem alguma coisa que eu tenho que eu possa mesmo agradecer de pé juntos, é que elas estavam numa idade de compreender mais ou menos o que acontecia. Eu não falava profundamente sobre autismo, porque eu também fui aprendendo aos poucos, mas eu dizia da diferença do Edinho. A família é a primeira comunidade, a primeira aldeia, tribo, que uma criança, que um bebê conhece, então ela tem que acolher. O Edinho é hoje contabilista, faz o imposto de renda da família e um dos hobbies dele é cozinhar. Fui bem devagarinho, porque o Edinho tinha muita seletividade alimentar. Ele adorava pizza, mas a pizza não podia ter nada, não podia ter molho. Mas aí a gente fazia uma pizza dele, eu botava o rostinho dele ali, despertou também muita vontade, né? Virou um hábito dele
dele cozinhar. E graças a Deus, porque ele leva jeito, então a gente come muito bem aqui em casa. Eu sempre tento passar para os pais, quando eu falo para mães, pais, não é, ele se formou, ele está na faculdade, ele tem um emprego, é que ele faz algo que ele gosta. E é isso, é validar o ser humano autista o tempo todo pelas coisas positivas, pelo esforço que faz. A conquista desse lugar de identidade do Edinho como protagonista dos próprios desejos é motivação. Porque o meu maior medo, e eu sou uma, né, das 99% de mães que pensam que vai ser dele quando eu não estiver mais aqui. E essa é uma sensação que eu desejo para todo mundo, o máximo de autonomia. A gente foi segmentando cada sonho dele em 10, em 20 etapas. As famílias ainda precisam moverem, né, ações judiciais para conseguirem seus direitos básicos, mas eu tenho fé de que isso vai melhorar, porque há 25 anos eu vejo que melhora, só que não é tão rápido quanto a gente queria. E os projetos, não podemos abandonar os projetos da mãe solo, cuidar de quem cuida, autistas adultos com diagnóstico tardio, enfim, são muitas lutas, né, dentro de um só espectro. E a comunidade Pro Autismo concorre ao Prêmio Best na categoria Diversidade e Inclusão. Passa lá, deixa teu voto também. Bom, Fabiana, Daniele, como é que a gente pode, aqui também baseado um pouco nessa história, a gente sabe que o diagnóstico precoce é importante, né, para um suporte melhor ao longo da vida, e então eu quero tudo isso, como também é importante, né, as escolas e universidades se tornarem ambientes que sejam inclusivos, e isso tem tudo a ver com cada um saber a sua condição, né? Então vamos elaborar um pouquinho melhor isso. Paty, depois da gente assistir esse vídeo e esse relato, né, da Fátima, eu quero começar lá no cerne dessa questão. Eu quero começar antes do diagnóstico, a família. A Fátima nos mostra uma história de amor, de resiliência, de alguém que conseguiu desbravar caminhos mesmo quando se falava muito menos sobre transtorno do espectro do autismo. Então, muitas vezes, antes do diagnóstico, a gente tem famílias que já reabilitam os seus filhos sem saber. Compram mais brinquedos, enriquecem os estímulos, porque percebem que alguma coisa não vai bem, mesmo antes do nome. E aí nós nos deparamos com a necessidade do diagnóstico precoce. Então, que a gente possa escutar essas percepções da família, da mãe, do pai, na qualidade das relações. Porque muitas vezes isso é tão sutil e numa criança muito pequena a gente não tem um meio extremamente complexo. E os sintomas podem não aparecer de forma muito clara. Então, validar a família. Essa eu acho que é a primeira parte disso tudo. E sim, quando se tem acesso, né, a uma saúde de qualidade, o que eu entendo como qualidade? Onde a gente tem o cuidado sobre o todo. Cuidar de uma boa qualidade de sono, de uma boa alimentação, de uma quantidade importante e pelo menos suficiente de estímulos. E a gente tem um olhar treinado de todos os profissionais que estão envolvidos no crescimento dessa criança. Que isso não é só o médico. Lá na base do programa de saúde da família, quem cuida do ganho ponderoestatural, que possa organizar com essa família medidas muito simples para começar a fazer um estímulo maior quando a gente tem um sinal de alerta. Que muito antes de chegar ao médico, a gente já possa lembrar dos marcos que estão lá na caderneta de vacinação. Acho que isso vai nos dando uma via que ela vai ficando mais madura até chegarmos no serviço terciário.
Vocês acreditam que tem, então, baseado nisso, me lembrei, né, alguma subnotificação em determinados grupos? Mulheres, pessoas pretas, pessoas com menos acesso à informação, pessoas mais humildes, né? A gente tem uma dificuldade, assim, estamos falando também de saúde pública, que pode acontecer das pessoas não saberem muito bem quem procurar. Isso vai impactar sua ida à escola, a entrada no mercado de trabalho. Como é que vocês veem isso? Olha, Paty, pensando aqui do ponto de vista da escola, né? Agora eu não estou mais em sala de aula, mas agora olhando para trás, desde o tempo que eu estive, quantas crianças agora eu lembro e vejo agora um possível diagnóstico de autismo e que, na verdade, antigamente não se tinha esse acesso, não se tinha tanto conhecimento, como a Fábio falou anteriormente, e o quanto essas crianças poderiam, talvez, hoje, ter tido outras histórias, né? Mas que, enfim, essas coisas foram passando, né? Escolas em região de alta vulnerabilidade, né? Dificuldades no acesso, né? À intervenção precoce, ao próprio diagnóstico de forma precoce. Então, essa questão é uma questão que impacta diretamente, assim, e eu vivencio isso na maternidade, porque tivemos, né, o adolescente e os gêmeos tendo o diagnóstico em tempos bastante distintos. Então, a gente vivencia na prática a diferença assim, gigante que isso tem assim, no desenvolvimento. E eu preciso agora, então, fazer também meia-culpa, né? Como é que vocês acham que a mídia, os meios de informação, quaisquer que sejam, tanto os veículos tradicionais, hoje, mais redes sociais também, né, que tem menos filtro ainda, como é que a gente, jornalista, ainda erra ao retratar pessoas com autismo? Eu enxergo que a base de tudo, em todos os lugares, é a psicoeducação. Reduzir o preconceito, acolher. Isso é imprescindível. E também poder pensar que algumas pessoas estão entre nós e ainda não têm diagnóstico. Muito comum e muito se fala, né, na camuflagem do autismo feminino, por exemplo. Então, que a gente tenha, e já agradeço sempre, né, a oportunidade de podermos falar sobre isso. Uma linguagem simples, uma linguagem clara, evitar ao máximo notícias que não sejam verdadeiras, porque o julgamento do outro já não nos cabe. E tudo aquilo que vai para a mídia tem um alcance gigantesco hoje em dia. Então, a nossa preocupação com notícias de qualidade, com dados reais, com vivências reais, né? E também com muito embasamento científico. Acho que isso é muito importante. E para ti, Dani, como é que os jornalistas e também produtores de conteúdo em geral podem abordar o autismo com mais precisão? Olha, Paty, eu acho até que hoje em dia as coisas estão melhores, assim, eu via, assim, o pessoal fala muito na questão, assim, dos filmes, séries, que às vezes retratam de uma forma, assim... Estereotipada, né? Exato. A cultura pop, assim, tem umas licenças poéticas, às vezes, que não são adequadas. Isso, isso. E hoje em dia não, eu vejo que, e até essas datas, assim como hoje nós estarmos aqui falando, assim, acho que contribuem nesse sentido, acho que cada dia mais tem tido visibilidade, né? Então, eu acho que é como a Fábio falou, assim, trazer coisas verdadeiras da realidade, né? A própria fala da Fátima nos remete a isso, nesse sentido, assim, ela comenta que às vezes as pessoas acham que o caminho dela foi muito porque tem dinheiro, ou que, né, saiu do 13, né, e ninguém sabe o que está por trás, assim, né, toda a batalha que a gente, enquanto mãe, tem para que se consiga, às vezes, uma evolução tão significativa quanto a do Edinho, né, não está longe de ser só questões financeiras, embora isso seja extremamente importante, né, aqui não desfazendo, mas tem muita coisa por trás, assim.
Tá certo, então, gurias. Muito obrigada, Fabiana e Daniele, de novo, pela participação de vocês aqui no programa Saúde Mais. O Saúde Mais, mais ciência, mais bem-estar, mais prevenção vai ficando por aqui. Te cuida. Até a semana que vem.